que lembra do passado, que já viveu muitas existências, que sabe das provas que escolheu, por que escolheu, sabe quem, sabe o que fez. Não tem inocência no mundo espiritual. É que a gente aprendeu a pensar assim por causa do André Luiz, né? O André Luiz, ele é um novato. Tudo para ele, meu Deus, olha, novidade. Que é uma coisa que não faz nenhum sentido, porque se eu já tive de centenas de encarnações, eu vim do mundo espiritual, não é novidade. É novidade para a gente agora aqui no corpo acordado, que a gente não lembra. Mas fora do corpo a gente lembra. Então não tem essa ingenuidade, essa novidade. Ai, aqui tem uma parede, será que eu posso atravessar essa parede? Aí o espírito não consegue porque ele acredita que não pode. Não tem isso no mundo espiritual. Essas confusões só no estado de perturbação tem. Mas o estado de perturbação não é o estado natural dos espíritos no mundo espiritual. Por isso que até tem esse nome, estado de perturbação. Aí o espírito pode até acreditar que está vivo. Entende? Então, a partir do momento que ele começa a mudar de pensamentos, ele já lembra, as percepções já voltam, a memória já volta, ele já sabe de todas as encarnações, ele já tudo fica muito claro. O que é que esses romances eles estragaram o nosso entendimento, porque eles pegam um caso, tornam uma lei geral e exageram, mas eles exageram para o outro lado. Esses casos de espíritos que acreditam que eles estão vivos, que ficam muitos anos em perturbação, esses casos são raríssimos, vai dizer Kardec. A média normal, mesmo dos inferiores, é dias. Kardec vai dizer que é dias. Então, às vezes, as pessoas raciocinam. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas comentando assim: ah, mas o que acontece com esses espíritos é porque eles são inferiores e cometeram muito mal. Então, o que o André Luiz está falando é porque ele era um suicida inconsciente. Então, por isso que ele passou por isso. Só que o que o pessoal não para pensar é o seguinte: segundo a obra Nosso Lar, tudo aqui, ó, olha só o que diz Nosso Lar, que é uma outra coisa também que a gente sempre diz, o pessoal defende o Nosso Lar e não lê o Nosso Lar. O que diz o Nosso Lar? Que o André Luiz ficou 7 anos no umbral, 7 anos no umbral, correndo na lama, passando fome, frio, sede, apanhando, sendo perseguido, sendo xingado, 7 anos, com dores, com cansaço, com desespero. E aí ele coloca 7 anos e ele coloca num lugar, ele coloca o umbral como um lugar. E aí o pessoal diz, não, mas é porque ele era um suicida. Olha, um suicida inconsciente é uma coisa muito grave, por isso que ele passou por tudo isso. Só que aí as pessoas não param para comparar que na obra de Kardec, Kardec vai conversar com espíritos em condição muito pior que a do André Luiz. Porque Kardec ele conversa com o suicida mesmo. Não é o indireto que o André Luiz inventou. Ele conversa com o suicida mesmo. E conversa com criminosos, assassinos. Então, casos bem piores, portanto, espíritos mais inferiores ainda. E esses espíritos com mais inferiores ainda não estão passando pelo que o André Luiz passou. Então, vejam a contradição. É porque não é assim. Tanto que, à medida que vai conversando com esses espíritos mais inferiores, a gente vê que mesmo eles começam a ter consciência, explicar a própria situação, eles têm noção, as percepções vão voltando, as ideias vão se... porque eles estão saindo da perturbação. Então, esse o problema. Esses romances estragaram, viciaram o nosso entendimento. A gente vê esses assuntos nas obras de Kardec automaticamente, e essa foi a tática deles, tática vencedora. Eles nos viciaram. A gente lê a obra de Kardec já pensando no que diz Emmanuel e André Luiz. E aí a gente não consegue entender o que Kardec está dizendo. A gente tem que expulsar esses espíritos do nosso raciocínio. A gente tem que orar no momento que for estudar o Espiritismo para não deixar esses espíritos chegar perto, porque eles não querem que a gente entenda a obra de Kardec. A gente tem que orar para Kardec, para os espíritos superiores, para nos iluminar a razão, porque eles querem dificultar o nosso entendimento. Então isso é muito importante. Quando o espírito fica na treva,
Essa treva, ela é temporária, causada por ele mesmo, e ao mudar os pensamentos, ele já recupera. E não é uma regra. Então, tudo isso é importante de colocar, né? E é interessante, Michel, que é interessante, meu som tá bom, né? É interessante que no Céu e Inferno o Kardec ele fala da expiação pela treva, pela cegueira, mas ele fala da expiação pela luz também, né? Que a pessoa, que o espírito ficava cego de tanta luz, ou seja, não é que o indivíduo vai para um umbral e lá é um lugar de trevas, tipo um inferno, é uma questão fluídica, psicológica, né? E aí sobre a perturbação, isso que foi dito, né? A perturbação ela pode, ela varia de espírito para espírito, né? Em alguns é rápido, em outros mais demorado, né? Tem alguns espíritos que ficam numa perturbação mais grave, acham que ainda estão vivos e tal, mas isso é relativo, né? Depende do grau do espírito, né? Mas agora o André Luiz fala não é perturbação, né? O que o André Luiz fala é que de fato aquele espírito tem órgãos, né? Uma coisa é um espírito em perturbação acreditar que tá vivo e que tem órgãos e que precisa comer. Outra coisa é o André Luiz diz que isso é um fato, não diz que isso é uma coisa psicológica do espírito. O André Luiz diz o espírito tem perispírito e por isso que ele está sofrendo. Então é outra coisa, não é a mesma coisa, né? Foi muito bom a tua lembrança. O André Luiz, ele coloca que é um lugar, tanto que tem que sair de lá, lembra? Ele tem que ser resgatado e sair de lá. Então é um lugar. E tem que ser resgatado não é nem com a... A gente viu no estudo passado que o espírito se locomove com a velocidade do pensamento. Para o André Luiz é um lugar e eu ainda sou resgatado com um veículo. E aí eu tenho órgãos que eu tenho que tratar num hospital, tem cirurgia. Eles vão lá, tem um médico que vem olhar os órgãos do André Luiz, ele vai tratar com remédio, ele tem que se alimentar, tem banho, tem banheiro. Então veja, não é como na obra de Kardec é uma questão individual, não é um local. E como é que se dá a cura? Muda de pensamento, o espírito mudou de pensamento, mudou. Ficam apenas os sofrimentos morais. A angústia, o arrependimento, a vergonha, a tristeza, a inveja, a raiva, a ansiedade. É isso que faz o espírito sofrer. Que, aliás, é uma outra coisa que daqui a uns tempos a gente vai aprofundar o estudo, que é como o movimento espírita pensa que se dá a chamada expiação, né? Então, toda vez que fala que o espírito vai pagar pelo que fez, vai expiar pelo que fez, ele necessariamente tem que ser sofrimento. E no caso das obras de André Luiz, sofrimento físico. Então é fome, é sede, é chicotada, é apanhar, é lama, é barro, é escuridão, é dor física, é cansaço. Só que aí a gente vai ver na obra de Kardec que foi genial o Eric ter lembrado. Tem espírito que sofre no mundo espiritual, pelo contrário, ele tem toda a visão de tudo que está acontecendo e ele sofre justamente por causa disso. Como ele é um espírito que fez muito mal para muitas pessoas, o fato dele ver tudo, ele consegue ver as vítimas. Ele tá no meio das vítimas que ele mesmo prejudicou. Ele tem consciência e todos à sua volta veem exatamente quem ele é, o que ele pensa, o que ele fez. E Kardec diz o castigo pela luz. Por que castigo pela luz? Porque ele está sofrendo justamente porque ele está exposto. Imagina esses líderes religiosos picaretas que a gente tem aí, inclusive no movimento espírita. Esses profissionais picaretas, golpistas, políticos, religiosos, essas pessoas que enganam multidões, vocês imaginam o que será desses espíritos no mundo espiritual? A vergonha. Não é que eles vão, e o espírito está lá na lama, tomando chicotada dos obsessores. Não, o problema vai ser a vergonha.
Há pouco a gente estava conversando em off aqui, eu e o Eric. Imagina a pessoa